Bom, boa tarde a todos. Vocês me escutam? Oi? Perdón, me equivoqué. Hasta luego. Ok. Meu nome é Cristiane Maus. Trabalho juntamente com a Karen Brito e outros colegas na área de tecnologia de elastômeros, no Instituto Senai de Inovação. Só mudar aqui. No Instituto Senai de Inovação. E nós realizamos esse trabalho juntamente com a empresa Nitriflex, na pessoa aqui representada da Márcia Silva, e também com Bassan Látex Consultoria, na pessoa aqui do Edson Bassan. O nosso trabalho foi de avaliação de diferentes sistemas de vulcanização utilizados, então, para a fabricação de luvas não suportadas de látex nitrílica carboxilada. Bem, um pouquinho, então, do nosso instituto. O Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros, ele se situa na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Nesse instituto, nós realizamos serviços laboratoriais, consultorias tecnológicas e pesquisa, desenvolvimento e inovação para a indústria, onde atuamos na área de polímeros com tintas, adesivos, plásticos, compósitos e elastômeros. Aqui, então, a empresa Nitriflex, que foi a empresa que contratou esse estudo. A empresa se situa no estado do Rio de Janeiro, no Brasil também, e ela fornece ao mercado polímeros especiais, né, e borrachas nitrílicas. E foi a empresa, então, que cedeu, né, ela produz e nos forneceu o látex nitrílico carboxilado para o estudo. Bem, aqui como introdução eu trago 3 tipos diferentes, então, de luvas não suportadas. A primeira aqui é tipo cirúrgica, ela é um pouco mais fina, né, e tem a mão direita e a esquerda especificadas, então elas são fornecidas em pares. Já de procedimento, ela tem uma espessura um pouco maior que a cirúrgica, normalmente, e um pouco mais fina que a industrial. É para procedimento não cirúrgico e a mão é universal, então independe se é esquerda ou direita, é um pouco diferente da cirúrgica. E já a industrial, ela é mais espessa, tem um comprimento maior também. E aqui eu tenho alguns itens, né, que determinam a escolha de qual luva, né, dentro de cada tipo que eu vou escolher, né. Dentre essas alternativas, então, tem a questão de qualidade, a proteção que essa luva me fornece, a durabilidade dela, a resistência, o conforto e dentre outros itens, né, como custo e etc. Bem, as características finais, então, das luvas, como produto final aqui, vão depender de 2 eixos principais. O primeiro deles são as matérias-primas utilizadas. Em primeiro lugar, então, se tem um látex, o tipo de látex, seja natural ou ele sintético, óxido de zinco, enxofre e aceleradores, além de outros itens como agentes de proteção, pigmentos, entre outros. Então, além dos tipos, se tem a oportunidade de usar diferentes teores, né? E isso foi o nosso estudo. A gente manteve o mesmo processo de produção de luvas, mas alteramos algumas concentrações da composição de látex. Dentro do processo, então, nós podemos ter diferentes variações, algumas estão relacionadas aqui. O primeiro deles é o tipo de molde, onde a gente pode ter diferentes superfícies, também diferentes materiais, o que vai alterar o tempo, talvez, de processo, de aderência do composto de látex a esse molde. Também temos o tipo de coagulante, onde nós temos diversas composições e também teores de sólidos diferentes, o que vão fazer com que também tenhamos tempos diferentes de processo. A espessura da película também pode ser alterada, podemos usar apenas uma imersão, mais que uma imersão. Etapa de gelificação, alguns fatores são importantes nessa etapa, como a temperatura ambiente, então diferentes temperaturas vão me
ocasionar tempos diferentes de formação de gelificação, né, da minha película de látex. E a etapa de vulcanização também muito importante. Aqui nós podemos ter variação de tempo, temperatura e também de circulação ou não de ar. Então, são vários fatores de processo que podem alterar a característica final da minha luva, bem como as matérias-primas. Aqui eu trago um quadro com algumas especificações para luvas não suportadas. Nós temos nessa primeira coluna as luvas cirúrgicas, depois nessa segunda as luvas de procedimento não cirúrgicas e por último aqui as luvas industriais. Cada tipo tem uma norma que especifica os requisitos mínimos, né, para se comercializar essas luvas. Para as luvas industriais, nós não trazemos aqui nenhum item dentro de espessura e força e alongamento, porque tem outros, né, que são especificados como resistência ao rasgamento, resistência à abrasão, que aqui não foi o foco do trabalho. Para as luvas cirúrgicas, temos essa norma que regulamenta, né, essa norma que traz os requisitos. Nós temos a espessura mínima, né, de 0,10 para luvas lisas e já luvas texturizadas, a espessura mínima de 0,13, isso na palma da mão, né? E também para luvas de procedimento temos essa outra norma, que especifica, então, um máximo de espessura, né, para luva texturizada e lisa também. Aqui nós temos a relação, então, de força a 300% de alongamento apenas para luvas cirúrgicas e para os ensaios originais. Esses valores de força e alongamento são todos para ensaios originais, né, sem envelhecimento. E já para força máxima e alongamento, então, nós temos valores especificados para os dois tipos de luva. Cabe ressaltar aqui que esses valores, referências, são para luvas do tipo 2, que são luvas com látex, feitas com látex sintético ou mistura de látex sintético natural, porque luvas do tipo 1, que são luvas com látex apenas natural, têm outros valores como referência. Além desses testes aqui, outros testes são realizados, precisam ser realizados para que a luva seja aprovada, como ensaios microbiológicos de perfuração e também de envelhecimento com outros requisitos aí para força e alongamento na ruptura. Bem, como introdução ainda, temos aqui o látex carboxilado, nitrilo carboxilado. Hoje a gente vai ter ligações covalentes, né, com os de enxofre, com as pontes sulfídicas, e no caso do látex carboxilado, onde a gente tem a carboxila aqui, usando o óxido de zinco, nós temos uma ligação iônica, que vocês vão ver mais adiante, maiores teores de óxido de zinco, então vão promover um aumento desse tipo de ligação e podem melhorar, então, a resistência de luvas. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o desempenho mecânico de luvas não suportadas, né, elaboradas com látex NTL 525. Esse látex é um látex produzido, né, foi produzido e fornecido pela Nitriflex. É um látex nitrílico carboxilado com um teor de sólidos aproximadamente 45%, pH de 8,5 e tem de baixa média teor de acrilonitrila. E nós variamos, então, o sistema de vulcanização dessas composições. Aqui nós temos uma imagem de uma das luvas que nós produzimos em laboratório. Esse trabalho, então, ele foi desenvolvido, foi feito nos laboratórios do Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros, com a contratação, então, da Nitriflex e apoio também da consultoria do Edson Bassan. Nesse quadro, eu trago as 11 composições que nós estudamos. Esses teores que estão aqui são em PHR, partes por 100 de borracha seca. Então, nós fizemos composições com o uso desse látex, né, que eu já mencionei. E todos esses ingredientes, né, o enxofre, o óxido de zinco e o acelerador ZDEC, foram incorporadas ao látex na forma de dispersão em 50%. Isso para evitar coagulação. Cada um desses itens foram variados, né, nos teores de 0 a 1,5 para o enxofre, valores de 1 e 2 para o óxido de zinco e valores aqui de 0, né, a 1 e 2 para a ZDEC. Na preparação do composto, então, cada dispersão dessas foi adicionada por vez, né?
Então, primeiramente, se adicionou a dispersão de enxofre, essa mistura ficou em agitação mecânica em torno de 20 a 30 minutos. Depois se adicionou a dispersão de óxido de zinco, também em agitação por 30 minutos. Depois, por último, a dispersão, então, de acelerador foi adicionada também, ficando em agitação por 30 minutos. Esse composto, então, posteriormente foi deixado em descanso por 24 horas para reduzir as bolhas, né, formação de espuma, para não se ter problemas de formação, né, da película da luva, não se ter defeitos. Posteriormente, para ser usado, esse composto de látex, então, foi filtrado, né, depois das 24 horas, ele foi filtrado, tomando-se cuidado para não haver nova formação de bolhas. Também o molde, antes de se começar os experimentos, ele foi lavado e seco a 140 graus em estufa. Então, posteriormente, esse molde ele é imergido numa solução coagulante. O que é essa solução coagulante? Nós usamos solução de cloreto de cálcio e carbonato, mas pode-se usar nitrato de cálcio, por exemplo. E essa solução coagulante é que vai desestabilizar o composto de látex, que depois vai ser depositado aqui em cima. Então, para isso que serve a solução coagulante. Então, esse molde ele foi imergido em torno de 20 segundos nessa solução coagulante, se retira o molde da solução e se deixa escorrer o excesso. Posteriormente, esse molde é inserido, então, no meu composto de látex já preparado. Cabe ressaltar que aqui a imersão do coagulante deve ser feito num nível, né, do molde, e depois a de látex num nível acima para eu ter possibilidade de formar cordão, porque senão eu não consigo formar esse cordão, né, que eu preciso ter para esses tipos de luva. Então, depois se fez a imersão, né, depois de ter feito a imersão no composto de látex, esse molde é retirado do composto, se faz escorrimento também do excesso, se gira um pouco esse molde para se tirar o excesso de gotículas, né, que tenham formado nos dedos. Esse molde, então, fica em descanso por 60 segundos para ocorrer a gelificação, né, do composto de látex aqui no molde. Posteriormente, então, se faz a bainha, que é essa parte aqui onde eu não tive a deposição do gelificante. Esses moldes vão para a estufa, então, a 5 minutos por 120 graus, para ocorrer uma secagem. Depois eles são imersos, então, numa solução desmoldante com base de emulsão de silicone. Posteriormente, eles voltam para a estufa e ficaram em torno de 12 minutos a 140 graus para completar a secagem e a vulcanização também. Transcorrido esse tempo, então, os moldes são esfriados à temperatura ambiente e as luvas podem ser removidas do molde. Bem, quais foram os ensaios que nós fizemos? Foram espessura e tração. São ensaios básicos, mas já deu para ter uma noção, né, de como o sistema de vulcanização afeta as propriedades da luva. Esse tipo de corpo de prova foi utilizado, foi o tipo 2 da ISO 37, que é a norma referenciada nas normas que eu mostrei no quadro anterior, que trazem as especificações das luvas, né? Então, é esse tipo de ensaio que se faz. E aqui nós começamos a mostrar os nossos resultados. São 11 formulações, mas nós trouxemos aqui em grupos para ficar mais fácil a visualização, né, do efeito de cada variação. Então, primeiro aqui nós temos fixo a quantidade de 2 pH de óxido de zinco e mais 1,2 pH de ZDEC. Aqui nós aumentamos, então, o teor de enxofre. É possível visualizar que há um aumento da força 300% e uma diminuição do alongamento na ruptura. E se vê que com níveis mais altos de óxido de zinco, essa variação, né, afeta menos as propriedades. Por quê? No próximo slide aqui eu trago a quantidade de 1 de óxido de zinco e 1,2 de ZDEC com esse mesmo aumento de enxofre. Aqui há o aumento da força 300%, o aumento da força máxima, a diminuição do alongamento é mais perceptível. Então, em quantidades menores de óxido de zinco, essa variação de enxofre traz resultados mais perceptíveis.
Aqui, então, nós temos a quantidade de 2 pH de óxido de zinco fixa e 0,5 de enxofre, e estamos aumentando a quantidade de acelerador. Se percebe que há um leve aumento da força a 300% dessa fórmula, né, para essa aqui onde eu tenho maior quantidade de acelerador. A força máxima diminui e o alongamento na ruptura também. Então, formulações com níveis mais baixos de enxofre são mais afetadas por essas variações de acelerador, porque na próximo slide eu aumento esse teor para 1 e eu não vejo essas variações com o aumento do teor de ZDEC. Bem, aqui nós temos a quantidade de 1,2 pH de acelerador, 0,5 de enxofre, com o aumento do teor de óxido de zinco. Aqui nós percebemos um aumento da espessura da luva e aumentos das forças, né, tanto 300% de alongamento como força máxima e diminuição do alongamento. É bem perceptível, né, a variação do óxido de zinco, dos teores de óxido de zinco, afetam as propriedades mecânicas. Usando já 1,5 pH de enxofre, se verifica a mesma coisa, que esse aumento do teor de óxido de zinco nos traz um aumento de espessura, aumentos de força a 300% de alongamento e força máxima, e diminuição também do alongamento. A mesma coisa observada, né, com teor de 0,5 de enxofre. Aqui nós temos formulações, então, apenas sem ZDEC, sem enxofre, apenas com óxido de zinco. Nós verificamos também que com maior teor de óxido de zinco, nós temos aumento na força a 300% de alongamento e também da força máxima e diminuição do alongamento. Algumas conclusões, então, nós temos que o aumento do teor de óxido de zinco, teor de enxofre e teor de acelerador nos acarretam um menor alongamento na ruptura, nos 3 casos, uma maior força a 300% de alongamento, também nos 3 casos, que o aumento do óxido de zinco nos traz um aumento da força máxima observada, que é bem significativo, níveis mais altos de densidade de reticulação por tipo iônico, né, nesse caso com esse látex utilizado, o carboxilado. Níveis mais altos de enxofre trazem maior nível de densidade de reticulação do tipo covalente, e níveis mais altos de ZDEC também, densidade de reticulação do tipo covalente com maior eficiência. Eu agradeço pela oportunidade de estar apresentando nosso trabalho aqui e estou aberta a questionamentos.